porção de Tzavi, ela traz várias mensagens para a nossa comunidade, para as mulheres, para os homens, para as crianças, e também para o internauta que nos acompanha, de toda esse gênero e categoria, né, essa faixa de idade. O efeito da Torá é falar conosco. Falar de forma próxima. Já no início do Tzavi, a porção, ela fala sobre uma situação importante, que todo aquele que tivesse cometido um delito. A porção dá sequência ao início de Vaikra, de Levítico, descrevendo os procedimentos dos sacrifícios e a forma das intenções pelas quais nós nos aproximamos de Deus. Aproximar de Deus, há necessidade de ter primeiramente a intenção em que você vai se aproximar. Qualquer intenção, pedido de perdão pela culpa, agradecimento ou sacrifício de paz. Sabendo-se da intenção, então, aproxima-se com a orientação de que a Torá descreve na legislação dos levitas sobre a forma de como aproximar-se de Deus. A forma ideal de se aproximar de Deus. Rashi, ele diz o seguinte, que bem-aventurada é a geração cujos seus líderes, ou seu líder, ele apresenta sacrifício pela culpa. Rashi, ele faz o comentário no início de Tzavi, onde a descrição da Torá, da primeira intenção apresentada da porção de Tzavi, da forma de se aproximar a Deus, é pela aproximação pelo delito de roubo, de furto. Nós estamos passando por um processo radical de moralidade comportamental. Estamos assistindo as nossas lideranças dos três poderes sobre um radical discurso sobre moralidade. Rashi fala que bem-aventurada é a nação cujo o seu líder apresenta-se com pedido, com os sacrifícios pelas suas culpas. E os sacrifícios pelas suas culpas é pelo delito de roubo ou de furto, pela qual descreve Tzavi, a partir do momento que reconheceu, com a apresentação no quinto, do ressarcimento do furto, do roubo, ele apresenta-se com o seu sacrifício pela culpa. Se nós dissertarmos aqui ainda mais um pouquinho, veremos a posição de Deus sobre o furto. Existe um salmo importante, se não me engano, é o Salmo 15, que bem-aventurado aquele que é limpo de mão e puro de coração. É porque limpo de mão? Já viram esse gesto aqui, ó? Bem-aventurado aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Quem habitará no meu santo monte? Quem? As últimas porções que assistimos da Torá, antes de iniciarmos a Vaikra, Pekudei, é a Parashá em que ela fala sobre prestação de contas. Prestação de contas dos servidores públicos. Moshe Rabbeinu foi um grande servidor público junto com Arão, seu irmão. E eles juntos tiveram uma obra muito grande, que foi a construção do tabernáculo, que envolveu a arrecadação de recursos, a arrecadação comum, de dinheiro, a arrecadação em prata, em ouro, em tecido, em tinta, em bronze, em cobre,
em madeira nobre, mão de obra, muitos funcionários, eu não sei quantas pessoas a construção do tabernáculo empregou. Mas nós sabemos o custo que teve a construção do tabernáculo. Aquilo ali é uma prestação de conta pública. Moshe Rabbeinu foi um servidor público. Moshe Rabbeinu podia muito bem assumir uma dessas grandes empreiteiras hoje que são. Sim ou não? Fez uma prestação de conta, como também acontece no livro de 2 Reis, quando Shilomo ben Davi, ele fez a conclusão do templo e ele fez uma prestação de conta e houve outras prestações de conta relatadas na Torá. Isso vale dizer que o perfil do caráter desses líderes, nós já passamos por uma decadência na fala de Irache, que diz assim: bem-aventurada a nação cujo seu líder apresenta-se com um pedido de com perdão de seus delitos. Moshe Rabbeinu, quando encerrou as suas atividades públicas, ele reuniu toda a comunidade e perguntou: quem de vocês eu tomei um asno, uma capa ou dinheiro? O que o povo respondeu? Não, meu senhor não tomou nada. E de você, Maria? Nada. No Tanar, a gente vê o mesmo comportamento pelo o grande profeta Samuel, que, mesmo contra a sua vontade, ao ser substituído por um sistema monarca, que daria início ao governo de Saul, o benjamita, ele fez a mesma reunião de Moshe Rabbeinu, reuniu todas as tribos, ou reuniu todos os anciões das tribos. Quando falo os anciões das tribos, o que vocês vê nesse... Moisés reuniu os anciões está dentro daquela categoria que Jetro orientou Moisés: escolha homens capazes, administradores, que sejam honestos, sejam íntegros. Então, esses eram os representantes das massas, os governadores, os prefeitos, os vereadores, os policiais, os delegados, os advogados. E Samuel fez novamente a mesma pergunta: quem de vocês eu tomei um asno, uma capa ou dinheiro? Então, o nível de elevação era muito maior. E, dentre os sacrifícios de culpa, existe uma recomendação muito importante que vai mudar um pouco o foco desse discurso que inicia o Shabat, pessoal. Eu comentei aqui recentemente que todos nós devemos nos valer dos méritos de mestres e de sábios, pelos quais possa se invocar mesmo numa oração. E um rabino, ele se classifica pelos 3 critérios da Mishnah, que diz o seguinte: da constituição do grande sinédrio, da grande assembleia, que hoje está no poder da legislação da lei, que diz os 3 grandes princípios: serem circunspectos na lei, no julgamento, formar muitos discípulos e criar cerca em torno da lei. Além desses 3 princípios que descreve a Mishnah, existe um grande princípio que os seus seguidores, por uma forma peculiar e pessoal, pela orientação dos seus mestres, pelos seus sábios e pelos seus méritos, de atrair ou de ter consigo a presença divina por uma inspiração. É o que descreve também na porção, na recomendação dos sacrifícios por esses delitos. Por 3 vezes vai ser dito que não deve se apagar a chama do altar. Não deve se apagar a chama do sacrifício, porque ela é contínua. Existiam essas chamas
As chamas da menorote dentro do santuário, ela era permanentemente acesa, elas não se apagavam, essas chamas. Hoje nós temos uma forma tecnológica que a indústria ofereceu, que é a forma que a gente acende os nossos fogões, né? Qual que é? Magiclick, que já vem no nosso fogão, que somado ao nosso combustível, acionamos a chama. Proibido no Shabat. A Fiat Lux era o fósforos, né? E que a propaganda do Marlboro em acendia os seus cigarros, agora já é o isqueiro. A chama, o fogo, de que a Torá diz que não deveria apagar-se da sua presença, Tiago, ele é muito comum para nós hoje, a ponto de quase não percebemos a sua utilidade na nossa vida. As mulheres, quando estão fazendo o almoço, no dia que está vindo visita, não é? Que acontece isso, acaba o gás. Não é? Quando está assando a ralá na sexta-feira para o Shabat e cozinhando simultaneamente para as visitas para o Shabat, e o que acontece? Falta o fogo. Não é um desespero? Quando falta energia. Então, nós convivemos diariamente com a presença desse elemento, o fogo, de que hoje Moshe Rabbeinu está sendo orientado, ó, fala a Arão e os seus filhos, que permaneça acesa as chamas do altar e que não falte fogo no sacrifício. O fogo contínuo que deveria ser mantido é a forma pela qual o hassidismo ou todas as outras linhas ortodoxas, ela mantém os seus seguidores unidos por algo além dos ensinos e da interpretação e da proteção da lei, é o êxtase. O êxtase é o mesmo êxtase que se procura em uma reunião pode ser o mesmo êxtase que se procura numa reunião uma reunião química e narcótica de uma festa rave. O êxtase. Sem a presença. Consegue entender, Natanael? São 3 princípios que se constituem um rabino. Criar cerca em torno da lei, ser incircunspecto no juízo, no julgamento, e atrair após si, seguidores, discípulos. Desses 3 princípios, acrescenta-se a recomendação de que está hoje na Torá, de que não deixe faltar o fogo. O fogo é uma das principais formas pelas quais Deus apresentou-se, ou pelas quais Deus apresenta-se. Moshe Rabbeinu, quando teve o primeiro contato com o sagrado, indo em busca de suas ovelhas, qual foi a visão que ele teve? A visão de a planta que ela ardia-se pela chama do fogo, porém ela não se consumia. E depois, essa foi a forma pela qual Deus apresentou-se a Moisés. Foi essa visão que Moisés teve. E depois Deus fez o convite a Moisés dizendo, eu vou também me revelar, sair do oculto e vou me revelar a toda a nação de Israel. Como que Deus apresentou-se a toda a nação de Israel? De que forma? Também por esse elemento, pela presença do fogo. É por isso que ele diz, por intermédio do profeta Jeremias, dizendo assim, a minha palavra, ela é fogo. E foi com essa palavra que todas as coisas passou a existir. Quando falamos sobre o ato da criação,
A primeira palavra que trouxe a existência foi o quê? E houve luz. Houve luz. Com outras palavras, esse êxtase ou este fogo que confirma a Torá em nossas vidas, que confirma a presença divina, que confirma a nossa conexão com o sagrado, ela pode ser chamada e comparada com simra, entusiasmo, alegria, vontade de concluir, vontade de executar, vontade de fazer, vontade de cumprir. Tem alguma outra vontade que estou esquecendo? Se tiver, ela também se enquadra com aquilo que nos conecta com o sagrado. Para ter conexão com o sagrado, hoje nós estamos falando de um serviço, uma vodá. O Avraham hoje nos conduziu a Amidá. O que é, ele é o Amidá sem Kavaná? O que é a Ravá? Amidá sem Emuná, sem fé. O que é o Shema? Sem o êxtase. O que é? É a mesma coisa de você pegar um sacrifício, colocar no altar que não tem fogo. A sua amidá, a sua oração de manhã, a sua oração da noite, o seu estudo de Torá, o seu cumprimento de mitzvah, ela tem que ter fogo, ela tem que ter êxtase, ela tem que ter simra, ela tem que ter entusiasmo, ela tem que ter vontade. É isso que nós precisamos ter. Precisamos pôr fogo. As chamas das menorote é um fogo contínuo. E essa é a ordem que Moisés dá a Moisés hoje, dizendo: fala a Moisés para Arão e a seus filhos que não deixe faltar o fogo sobre o altar. Porque se faltar, Natanael, Aviarro, se faltar esse fogo, não tem utilidade a sua amidá, o seu shema, o seu cumprimento de tzedakah, o seu cumprimento de mitzvah, não tem efeito. Seu cumprimento de Shabat, se você não tiver prazer nesse dia e deleite, não tem fogo. Se for exaustivo, cansativo, encheção de saco, o Shabat, ele torna-se um pecado. Ele torna-se um desserviço. Pior do que aquele que está profanando e trabalhando no Shabat. Pior. Então você tem que olhar para todo o serviço que você presta para Deus. E quando a gente fala de trabalhar para Deus, né, tem eu não vou nem falar colega, porque eu não sei se cabe para ele isso aí. Falava que as pessoas trabalhavam para Deus e cometia crime com essa palavra aí. Crime, criminoso. O efeito de falar e trabalhar para Deus, Moisés era um servidor público. Se você fala que trabalha para Deus, então você cumpre de tzedakah, ajuda as pessoas, cumpre mitzvah. Você trabalhou na sua sinagoga, você trabalhou para as pessoas. E se você trabalhou para as pessoas, você trabalhou para quem? Se você foi no hospital, se você ajudou a pessoa um idoso a atravessar a rua, se você ajudou um pobre,
Você é um servidor público. E se você é um servidor público, você presta serviço para Deus. Mas precisamos, pessoal, lembrar da nossa intenção pela qual chamamos o Shabat com o acendimento das luzes. O acendimento das luzes desse Shabat. Com todas as intenções pelas quais nós chamamos o Shabat hoje. A nossa Midá, o Kadish, as nossas orações e petições, a nossa leitura de Torá, ela tem que ter a presença de fogo, entusiasmo, vontade, êxtase, alegria, simra, prazer, fé e concentração é o que Deus pede para Moisés, para que Arão peça a seus filhos e que hoje Deus pede para nós, que não falte emuná, que não falte simra, que não falta êxtase. Porque agora, o término desse Shabat depende do que o Razan vai nos apresentar e da forma como nós vamos pôr isso no nosso altar. Vamos lá, Natanael, da sequência, e o Minyan já está queimando aqui, já está incendiando. Encontrei um rabino ortodoxo, Yehuda Gudlib. Eu achei que ele era irônico, sarcástico, mas é um homem piedoso, um tzadik. E ele falou para mim assim: tenho amigos do Brasil que são da Assembleia de Deus. Eu falei, o que vem por trás agora dessa afirmação? E eles são tzadik, eles têm êxtase. Só uma coisa neles, que quando eles cantam foi na cruz aí, pronto. Mas o que ele quis dizer, e que chamou a atenção dele, é que existe fé, emuná, nas intenções limitadas dessas pessoas servirem aquilo no que elas acreditam. Entenderam? Fé ou confiança, se você preferir, é isso que precisamos. Natanael. 274 Sidur, canção Shalom Aleichem, dando as boas-vindas aos Melahim, aos anjos do Eterno. Os Melahim, eles apresentam-se no acendimento das luzes do Shabat, a presença dos Melahim, de anjos.